Olá pessoal, meu nome é Edio Damasio, sou docente do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. E esse canal foi criado, justamente para a gente falar um pouco sobre saneamento, um pouco sobre meio ambiente. Tá? Sou engenheiro ambiental de graduação, com mestrado e doutorado na área de saneamento ambiental e também recursos hídricos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre águas naturais, águas residuárias e água de abastecimento, né? A gente sempre ouve muito falar sobre águas residuárias, águas de abastecimento, mas aí existe alguma diferença, né? A gente tem, a primeiro momento, fazer algum questionamento, né? Existe alguma diferença entre essa água que nós vemos aqui à direita, né? Vou fazer uma indicação dela aqui. Existe alguma diferença dessa água, né? Dessa bela cachoeira, com essa outra água que nós podemos, né, classificar também ali como esgoto na forma sanitária ou na forma industrial, tá? Então, a ideia dessa aula, desse encontro que nós estamos tendo aqui hoje, é diferenciar, né? É água, são diferentes tipos de água, são diferentes tipos de caracterizações. O que difere uma água tão bonita como essa da esquerda, tão clara, tão turquesa, azul turquesa, como uma água, né, dessa outra magnitude, né, de características, né, como essa água da direita. Ambas são águas, ambas são classificadas de outra forma, tá? Então a finalidade desse encontro de hoje, dessa aula aqui de hoje, é justamente falar sobre esses diferentes tipos de água, as diferentes nomenclaturas, né? Porque nós ouvimos muito falar sobre água para abastecer cidades, águas para abastecer atividades de irrigação, abastecer indústrias. Nós falamos muito sobre águas residuárias. Onde é que o esgoto, seja ele sanitário, seja ele doméstico, industrial, onde é que ele se encaixa aí dentro dessa nomenclatura? E as águas naturais, as águas dos rios, né? Quais as diferenças principais entre todos esses tipos de água? Tá? Então esse é um vídeo bem curto, relacionando, né, dando um pouco da caracterização inicial sobre os tipos de águas, tá bom? Primeiramente, sempre começo, né, as nossas aulas, nossos vídeos aulas, né, sempre com algumas perguntas. Né? A primeira pergunta que nós vamos tentar responder aqui hoje, ou na verdade a principal pergunta, existem diferentes tipos de água. A gente observar aqui a figura número 1, nós temos um tipo de água, né? Nós temos também na figura 2 aqui outro tipo de água, na figura 3 e na figura 4. Né? A priori, né, visualmente, a gente vê uma clara distinção entre todas essas águas. Essa primeira figura é uma água que, obviamente, ninguém quer ter contato. Né? É uma água na forma de esgoto, seja ele, né, doméstico, sanitário ou industrial. É uma água com alta concentração de sólidos, é uma água que o seu consumo direto ou seu contato também de forma direta ou indireta vai causar algum tipo de problema à saúde, né, das pessoas. Então, essa água, né, do tipo 1 aqui não é uma água adequada para consumo, não é a água adequada para contato direto. Né? Tanto é que visualmente a gente, quando observa, a tendência é a gente ter uma certa repulsão, né? E se tivermos, né, com contato, né, pessoal com essa água, através de cheiro ou de gosto, a gente não vai se sentir agradável. Né? Por outro lado, a água do tipo 2, né? Essa é uma água que a gente aparentemente nos agrada, né? Porque visualmente ela está clarificada. Se você tiverem a possibilidade de sentir o cheiro, ela não vai ter cheiro, né? Prioritariamente. Então é uma água que, se for ela para consumo direto, ela com certeza não vai nos trazer sérios riscos à nossa saúde. Né? Por isso a gente tem, a primeiro contato, nesse primeiro aspecto estético, ela nos é sim agradável. É uma água utilizada para abastecimento para que vocês consumam, né? E que diretamente da torneira da casa de vocês, vocês podem consumi-la tranquilamente do filtro da casa de vocês. Por outro lado, nós temos aqui também na figura 3 um outro tipo de água. É uma água de uma enxurrada, uma água de chuva, né, que em contato com o solo ocorre toda a lavagem do solo, promove essas chamadas enxurradas, né, e essas enxurradas elas têm as características de alta concentração de sólidos, né, por isso essa coloração bem turva, né, tem muito sólido suspenso aqui nessa água e ela naturalmente, né, não nos agrada esteticamente,
é por meio dos nossos sensores, né? Sensores visuais, sensores olfativos e também no nosso paladar. Ela não é uma água segura para se fazer consumo, principalmente consumo humano. Tá? E por outro lado nós temos também uma água aqui, exemplificando o número 4. Né? Essa água aqui, visualmente ela é bastante agradável, né? Que nos lembra férias, nos lembra praia, nos lembra ambientes agradáveis. E só que para o consumo direto, né? Através do consumo você beber a água, né? Ela não é uma água segura para ser consumida. Né? Apesar de nem sempre ter grandes quantidades de micro-organismos, essa água ela tem altas concentrações de sais. Então, aparentemente ela tem uma estética agradável, né? Mas a gente não consegue visualizar as altas concentrações salinas. Né? Ao consumir uma água do mar, vocês não vão se sentir agradáveis. Dependendo da quantidade que consumir, vocês vão passar mal. Tá? Então, basicamente aqui estou mostrando quatro figuras, né, diversificando os tipos de água. Mas o que difere cada uma dessas águas? Né? O que difere a água da figura 1 com a água da figura 2, com a água da figura 3, com a água da figura 4? É basicamente isso que a gente pretende responder ao longo dessa aula aqui de hoje. Tá? Então, seguindo aqui na nossa tentativa, né, de resposta dessa pergunta, nós vamos então para algumas classificações. Né? A água ela pode ser primeiramente dividida segundo o seu estado físico. Né? Nós temos propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades microbiológicas inerentes a uma solução aquosa, que no caso é a água que a gente está acostumado a consumir, né, a ter contato. Primeiramente, segundo o aspecto físico. A água, né, vocês certamente já estudaram isso desde o ensino preliminar lá, né, desde o ensino fundamental, talvez antes disso, né, desde o pré, primeira, segunda série, que a água ela tem seus três estados: estado sólido, estado gasoso e estado líquido. Né? Nós temos o estado sólido, né, que a gente pode, se a gente passar para a próxima figura aqui e entender o famoso ciclo, né, dar uma analisada no famoso ciclo da água e seus estados, nós vamos ver que a água no estado sólido ela nos é muito interessante, né? Principalmente num país como o Brasil, nós não temos tanto contato com a água no estado sólido. Por outro lado, né, se vocês levarem em consideração alguns países, né, onde se tem muitas montanhas, né, como a Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Himalaias, né, os Alpes suíços, né, na Europa, várias dessas localidades onde tem montanhas, a fração sólida ela tem bastante impacto no ciclo da água, porque é através, né, desse degelo, né, a água no estado sólido se transformando a água no estado líquido, que vai formar boa parte dos rios que essas cidades, né, nessas localidades utilizam. No Brasil a gente não tem essa situação, né? A gente não utiliza de água no estado sólido depois dela estar derretida, mas se vocês forem no Chile, se vocês forem em Bolívia, Peru, em vários países da América do Sul, alguns da Europa, da Ásia, vários dos rios que formam aquelas bacias hidrográficas são provenientes do derretimento. Né? Então a água no estado sólido lá ela se faz bastante importante em todo o ciclo, né, daquelas cidades, daquela sociedade. Tá? Mas no Brasil, né, a gente não tem, né, como eu falei, água no estado sólido, né, em grande quantidade sendo utilizada. Tem muita água também nas regiões polares, né, além das próprias montanhas, né, que ela independe da latitude, tem muita água também nas regiões tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Né? Principalmente lá na Antártida tem bastante água no estado sólido, são as famosas geleiras. Mas como a gente não faz uso de forma direta dessa água, então a gente não vai considerar aqui na nossa análise, no nosso ciclo, tá bom? Um segundo tipo de água que nós temos, um segundo estado, né, de água, estado físico de água que se tem, é o estado gasoso. Esse sim, ele não é específico de nenhuma região do planeta, ele está em todo lugar. Água no estado gasoso. A principal forma, né, a principal localidade onde essa água no estado gasoso está é na atmosfera. A atmosfera, dependendo da localidade, tem muito vapor d'água. Em outros locais, principalmente as regiões áridas, tem menor umidade, menor vapor d'água.
Em contrapartida, regiões tropicais, né, como a Amazônia, a umidade é sempre muito elevada. E, por fim, o último estado físico é o líquido, que é o que mais nos importa. Tá? Quando a gente fala de água, a gente sempre lembra do estado líquido, né? Mas é importante lembrar também que a água ela pode estar no estado gasoso e no estado sólido. O que diferencia estado gasoso, sólido, líquido? São basicamente as variáveis físicas pressão e temperatura. Tá? Então, dependendo da pressão e da temperatura no qual essa água está submetida, ela vai estar em um desses três estados. Tá? E aí, falando então do ciclo da água, né? Depois eu vou gravar um vídeo mais voltado ali à parte de recursos hídricos, detalhando um pouquinho mais sobre cada uma desses processos, né? Que envolvem o ciclo da água, tá? Me cobrem aí para eu gravar esse vídeo. Mas passando aqui de forma um pouco superficial, todas essas formas da água elas estão interligadas. Nós temos a evaporação, né, que é a transformação da água no estado líquido, que está lá na maioria das vezes no oceano, nos mares, e ela evapora, vai para a atmosfera. Ao ter contato com partes mais altas da atmosfera, ocorre um processo chamado de condensação, e essa condensação vai gerar uma precipitação. Se a precipitação ocorrer no mar, no oceano, então esse ciclo ele vai ficar dessa forma, né? Evapora, precipita, dentro do próprio da massa de água. Mas se essa precipitação ela acontecer lá numa bacia hidrográfica, numa região firme, de terra firme, né? Dentro de uma área do continente, o que vai acontecer? Vai ocorrer, né, as chuvas que vão dar vão fluir, né, todo o ciclo hidrológico. Né? Ocorrer a precipitação e a partir da precipitação ocorre o escoamento superficial, ocorre a infiltração de água no solo, no qual abastece o lençol freático. Se essa precipitação ela acontecer na forma de neve, né, numa forma precipitação sólida, né, vai formar a neve nos pontos altos das montanhas, posteriormente vai ocorrer o degelo e por isso até o ponto final que é chegar aos oceanos e o ciclo, né, continuar. Então é toda uma complexidade, né, quando a gente fala em ciclo da água, que envolve lá o fluxo de água nesses três estados, estado sólido, estado líquido e estado gasoso. De toda forma, né, é importante a gente entender todas essas complexidades de interações para a gente saber, né, qual tipo de água que nos interessa para fazer uso. As águas que estão disponíveis para as nossas atividades, para os nossos usos, a gente chama de recurso hídrico. Por exemplo, a água que está lá na atmosfera, lá em cima, né, na forma de vapor d'água, a gente não pode fazer uso de forma direta. Então a gente considera que é uma água, mas não é um recurso hídrico. Porém, se essa água ela precipitar e for para um rio, a água sim do rio ela é um recurso hídrico, porque ele pode ser utilizado para as nossas atividades, tá bom? Esse não é o foco dessa aula aqui de hoje. Posteriormente, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre o ciclo hidrológico, sobre o ciclo da água, recurso hídrico em outro vídeo, mas nesse vídeo de hoje eu só queria trazer essa interação para vocês, tá bom? De todos esses tipos de água, o que mais nos importa, né, como eu deixei destacado aqui, o que mais nos importa é a água no estado líquido, porque a água no estado sólido, como eu falei para vocês, elas estão mais localizadas em regiões de montanha ou regiões nos polos, né? Ou polo norte ou polo sul. E a água na atmosfera ela é muito difícil de ser, digamos, capturada para as nossas atividades. Né? Então tem muita umidade na atmosfera, tem tecnologia para eu posso tirar água da atmosfera e fazer uso, mas é uma tecnologia um tanto quanto que gasta muito dinheiro, tá? Onerosa. Então, a gente vai dar foco somente à água no estado líquido, tá? Que é a água que está disponível no lençol freático, né? Água subterrânea, é uma água que está disponível de forma superficial nos rios, é uma água que está disponível de forma imediata para a gente. Aí assim a gente considera então como sendo um recurso hídrico. Tá bom? Então, o que diferencia, né, tentando responder aquela primeira pergunta, né, a pergunta lá do início, o que traz de diferença de uma água com maior coloração mais escura, de uma água com um azul turquesa, de uma água que tem uma coloração um pouco mais acinzentada? Qual é a diferença
nessas águas? A resposta está aqui, ó, a diferença na sua composição. Se a gente for analisar de forma mais profunda, a água nada mais é do que uma simples molécula, tá? H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então aqui tem uma figura aqui representando que essa é uma molécula da água. Só que a diferença dos tipos de água, se vai ser uma água com boa qualidade, se vai ser uma água com uma qualidade ruim, vai depender daquilo que está dissolvido junto à água, né? A água ela é um solvente universal, então várias coisas estão dissolvidas junto a essas moléculas de água, né? E dentre essas diversas coisas, né, temos uma figurazinha aqui que representa que pode ter micro-organismos, variados tipos de micro-organismos, são bactérias, fungos, vírus, protozoários, entre vários outros. Sais, são variados tipos de sais, sais de cloreto, sais de fluoreto, de várias tipologias, né, de sais, de íons. E além disso também matéria orgânica, radionuclídeos, né? Tem um exemplo, uma figurazinha mostrando ali uma espécie de um radionuclídeo, entre diversos outros. Então, o que diferencia um tipo de água de outros tipos? É basicamente a composição química e microbiológica, né? O quão diferente de compostos químicos ou microbiológicos tem junto àquela molécula de água, tá? Então, respondendo lá aquela pergunta, diferenças nos tipos de água, existe? Sim, elas são diferentes, depende daquilo que está dissolvido junto às moléculas de água, tá bom? E aí, né, no próximo vídeo eu vou falar sobre qualidade de água. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre microbiologia, né, voltada à qualidade de água. Vamos falar sobre a presença de sais na qualidade de água, de sólidos, de matéria orgânica. Então, o que vai diferenciar? Se a gente voltar lá no primeiro slide, né, o que dá essa diferenciação, pelo menos de forma visual? O que diferencia a primeira figura da segunda, da terceira, da quarta? Essa primeira figura ela tem uma coloração muito escura, né, acinzentada. Essa terceira figura muito pro tom ali de amarronzada. A segunda figura ela é uma água ali, digamos, incolor, né, ou praticamente incolor. A quarta figura é uma água ali mais azulada. O que diferencia cada uma delas, pelo menos do aspecto visual? Tá? Nós vamos falar de parâmetros de qualidade de água no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, seguindo aqui, como então que as águas elas podem ser classificadas, tá? Nós vamos fazer a classificação em três tipologias, tá? São águas naturais, são águas residuárias e são também águas de abastecimento, tá? Então, nossa aula, né, nessa série de vídeos, nós vamos classificar então as águas nessas três tipologias. Lembrando, águas naturais, águas residuárias e águas de abastecimento, tá? Pois bem, águas naturais, né? O próprio nome já diz, são águas que estão no estado natural. Então, logo dizemos que são águas de ocorrência in natura, ou seja, ela está no seu estado natural. E aí o próprio nome já está dizendo, né? Ela está lá, digamos, na natureza, seja ela poluída ou não, né? Independe da qualidade, mas ela está de forma natural. Podemos citar ela de forma superficial doce, tá? Superficial salgada. Então ela pode ser doce, salgada ou algo intermediário, como a água salobra. Tá? Também no próximo vídeo eu vou explicar com mais detalhes qual é a diferença entre uma água doce, uma água salgada e uma água salobra. Tá? Essa água doce ela tem uma concentração de sais baixa, a água salgada tem alta concentração de sais e a água salobra é um valor intermediário entre as duas. Tá? Uma água doce é típico de rios, né, de corpos hídricos superficiais, são rios, são lagos, são córregos. Água salgada são os mares, são os oceanos, enquanto que a água salobra é o lugar que intermedia, né, um ambiente de água doce e um ambiente de água salgada, como exemplo os mangues, tá bom? Então na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão ali da concentração de sais que vai definir se é uma água doce, salgada ou salobra, tá? Todos esses três exemplos aqui são águas superficiais, que são águas que você está de maneira visível, né? Está em contato direto com a atmosfera e você consegue
por exemplo, fazer o uso dessas águas, tá? E aí nós temos também as águas subterrâneas. A água subterrânea é aquela que está abaixo da superfície do solo. Essa água, ela está geralmente num aquífero confinado, né, sob pressão, ou um aquífero não confinado, né, que a gente chama ali de lençol freático, tá? E aí nós temos também a possibilidade dessas águas subterrâneas não serem só doces, né? A grande maioria das águas doces, das águas subterrâneas, elas são doces, principalmente na região centro-sul do Brasil. Mas na região nordeste tem bastante localidades, nordeste do Brasil, existem bastante localidades onde se tem água subterrânea ou salgada ou salobra. Tá? Então é uma realidade, existe a possibilidade da água subterrânea ser salgada e ser salobra também. Tá? Então vamos diferenciar as águas naturais. Elas podem ser superficial, estarem na superfície, ou podem ser subsuperficial, né? Ou subterrânea. Tá? E podem ser doce, salgada ou salobra. Tá bom? Então as águas naturais são essas, né? Uma forma de classificação. Além das águas naturais, a próxima classificação que nós vamos fazer nesses nossos vídeos, né, sempre nos próximos vídeos a gente vai falar sobre águas naturais, águas residuárias, então é importante a gente ter essa classificação, esse entendimento aqui nesse nosso primeiro vídeo. As águas residuárias, né? Então vocês devem estar se perguntando, poxa vida, professor, e o esgoto doméstico, e o esgoto sanitário, e o esgoto das indústrias, como é que a gente vai, onde é que vai se inserir? Todos esses se inserem aqui, nas águas residuárias. Né? A definição está aqui, ó, águas com resíduos de algum processo produtivo ou atividade humana. Tá? Então, houve um processo produtivo que consome água, vai gerar água, só que uma água de qualidade inferior. A grande maioria das vezes acontece isso, você retira a água da natureza, né, uma água natural, e depois você devolve ela para a natureza, com uma qualidade geralmente inferior. Essa qualidade que é inferior é oriunda dos resíduos de algum processo produtivo inerente à atividade humana. Tá? O exemplo disso, esgoto doméstico. Tá? Outro exemplo disso, o esgoto sanitário. Outro exemplo disso, as águas residuárias de indústrias. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Poxa vida, professor, esgoto doméstico e esgoto sanitário não é a mesma coisa? Se nós observarmos, né, se não formos utilizar a definição da NBR, né, da ABNT 7229 lá de 93, ela define esgoto doméstico de forma diferente de esgoto sanitário. Tá? Então vocês podem conferir na NBR, que lá vai ter uma definição similar a essa daqui. Lá se define esgoto doméstico como qualquer água oriunda das atividades domésticas. Então, quando vocês tomam banho, vocês utilizam água, tá? Uma água lá toda limpinha, bonitinha, né? Sem cheiro, sem gosto, sem nada. Vocês utilizam essa água, depois do banho, ela tá lavando todas as impurezas que tem no seu corpo, então vai gerar uma água residuária, uma água que tem resíduos, oriundo da atividade que ela foi designada, né? No caso, a lavagem, né? O banho de vocês. O mesmo vale, né, para preparar alimentos, para limpar a casa de vocês, para as necessidades fisiológicas, né, como os usos sanitários. Então, toda essa água, né, das atividades domésticas que acontecem nas casas de vocês, né, ou mesmo dentro, às vezes, por exemplo, de uma empresa, né, mas lá dentro do sanitário, né, do banheiro, dentro das indústrias, resultante das atividades de higiene ou necessidades fisiológicas, gera-se então o chamado esgoto doméstico. Tá? Então, a definição de esgoto doméstico pela NBR 7229 é aquilo que resulta das atividades de higiene, necessidades fisiológicas na casa de vocês ou mesmo fora, né? Num banheiro, por exemplo, de um restaurante. Quando vocês utilizam banheiro, vocês estão gerando ali esgoto doméstico. Tá? E aí, muito importante, então, ressaltar que esgoto doméstico é diferente de esgoto sanitário. Por quê? Esgoto sanitário, segundo a própria norma, né, NBR 7229 mesma, ela consiste num somatório do próprio esgoto doméstico, então aquilo que é gerado nas residências, aquilo que porventura venha a ser gerado pelas indústrias e que cai na rede de esgotamento sanitário. Então, por exemplo, se tem uma indústria dentro de uma cidade e essa indústria lança seu esgoto, a sua água residuária na rede de coleta pública, ela vai então ser somada, né, mais o esgoto doméstico, formando então o esgoto sanitário.
considerando também as possíveis águas de infiltração. Que águas de infiltração são essas, professor? Essas daí são as águas, porque tem uma rede, né? Não vamos tratar nesse vídeo sobre isso, né? Depois teremos outros vídeos relacionados à rede de esgoto, né? Sistema de esgotamento sanitário. Mas dentro dessas redes, né, que fazem a coleta e o afastamento de esgoto, elas são geralmente a 90 centímetros, 1 metro de profundidade. Né? E aí, esses 90 centímetros, 1 metro de profundidade do solo tem contato com a água, né, que infiltra no solo. Então, chove, a água infiltra no solo e essa água que infiltra no solo pode entrar nessas tubulações. Então, esse esgoto sanitário, que é o esgoto que chega lá na estação de tratamento de esgoto, ele é um somatório do esgoto doméstico, que está sendo gerado nas residências, de alguns possíveis despejos industriais, se tiver uma indústria dentro de uma área urbana que lança o esgoto na rede pública, e a água de infiltração que porventura entra na rede de coleta de esgoto pública, tá bom? Então é muito importante a gente entender, saber diferenciar tanto esgoto doméstico de esgoto sanitário, tá? E aí, né, outra NBR, a 9648 de 86, ela estabelece também que algumas águas de chuva, né, parasitárias também podem compor o esgoto sanitário. Então, qualquer água que entra na rede de coleta de esgoto, né, seja na forma ali de infiltração, né, do lençol freático ou de algum possível água de chuva clandestina ou parasitária, está sendo definida, né, como ali componente do esgoto sanitário. Tá? Então, esgoto sanitário é diferente de esgoto doméstico, tá bom? Além disso, nós temos as próprias águas residuárias das indústrias. A grande maioria das indústrias, é importante que isso seja ressaltado, elas geram suas águas residuárias, tratam suas águas residuárias e dão uma destinação adequada. Né? Como a maioria das indústrias elas estão nas zonas mais distantes, né, da região central dos municípios, então ela não tem a necessidade de lançar suas águas residuárias na rede. Mas porventura, se alguma indústria estiver dentro de uma cidade, né, aí elas têm a opção de lançar suas águas residuárias na rede, né, o que vai incorporar o esgoto sanitário. Tá? Mas a maioria, como eu falei, a maioria das águas residuárias das indústrias, elas são tratadas nas próprias indústrias e são destinadas a um corpo hídrico, ao solo, né, de alguma outra forma de destinação dessas águas. Toda atividade industrial que utilizar água no processo produtivo vai gerar água residuária. Tá? Então, podem ser indústrias de alimentos, né, que aí envolvem bebidas, podem ser matadouros, frigoríficos, são dezenas, quase centenas de atividades alimentícias que utilizam água no processo produtivo, né, captam água de algum manancial, tratam essa água, utilizam no seu processo produtivo e depois faz a necessidade de tratar, né, para antes de dispor no ambiente. Além disso, tem-se também indústria de mineração, a gente às vezes acaba negligenciando, esquecendo que as indústrias de mineração utilizam muita água, né? São as famosas barragens de rejeitos lá, que sempre dá problema, né? No Brasil sempre acontece algum tipo de problema vinculado às indústrias de mineração e seus efluentes líquidos, né? Por isso eu até coloquei aqui uma nota, né? Também é conhecido como efluentes líquidos industriais. Então quando a gente fala de águas residuárias, há quem prefira chamar de efluente líquido, né? Industrial. Nós temos também indústrias químicas, indústrias têxtil, metalúrgica, entre diversas outras. São inúmeras, são centenas de atividades industriais que utilizam água e que geram águas residuárias de alguma forma. Algumas delas são altamente poluidoras, outras são um pouco menos, né? Tudo isso depende do processo produtivo. Tá? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a qualidade dessas águas, né? O que pode ter nessas águas residuárias, tá bom? E aí, por fim, a gente vai para o último tipo, a última classificação. Já falamos sobre as águas naturais, aquelas que se encontram no estado natural, no estado bruto, lá na natureza, né? Sejam superficial ou subterrânea.
está em estado bruto, não foi submetida a nenhum tratamento, ela pode estar até poluída, né, ter se submetida a alguma forma de poluição, mas é uma água natural, que está lá in natura, né, como o próprio nome diz. O segundo tipo, a segunda tipologia são as águas residuárias, que a gente classificou como sendo esgoto doméstico, esgoto sanitário, ou águas residuárias de indústrias. E agora, terceiro tipo, né, terceira classificação são as águas de abastecimento. A água que a gente consome é uma água de abastecimento, que é uma água que ela geralmente ela é tratada, que ela pode ser tratada para atingir determinadas necessidades, né? Vamos falar aqui então, ver a sua definição. São águas que determinada atividade necessita com certa qualidade para um determinado uso, né? Principalmente um uso quando ele é direto. Então, é uma água que necessita de uma certa qualidade para ser utilizada naquela atividade. Por exemplo, para o consumo humano, para que vocês bebam uma água, que vocês tomem banho com essa água precisa sim passar por um tratamento. É muito, mas muito raro você encontrar na natureza uma água in natura, uma água natural, aquela água que esteja nos padrões de potabilidade, nos padrões de qualidade adequados para você fazer um consumo direto. Então, quando a gente fala em águas de abastecimento, na maioria das vezes, em algumas das vezes, na verdade, ela precisa de um determinado tratamento. Tá? Esse é o caso da água para consumo humano, tá? E também a água para consumo industrial, dependendo da atividade industrial. Para que ela seja de consumo humano, há necessidade de que ela seja livre de patógenos, que ela seja livre de metais pesados, de pesticidas, de vários poluentes, né, que estão nessa água. De mesma forma, a atividade industrial, principalmente se for uma indústria de cosmético, se for uma indústria de refrigerantes, precisa de uma água com altíssima qualidade. Então, o que acontece geralmente? Se retira a água da natureza, a água in natura, procede-se um tratamento. Depois desse tratamento, essa água ela pode ser utilizada para abastecer o consumo humano ou atividades industriais. Só que nessa slide aqui eu também coloquei águas de abastecimento voltadas para dessedentação de animal, né, para o uso animal e para a atividade de irrigação. Tanto a atividade animal como a atividade de irrigação necessitam de uma qualidade de água um pouco inferior. Tá? Por exemplo, a irrigação ela pode ter nutrientes. Na verdade, é ótimo se a água de irrigação ela tiver nitrogênio, se ela tiver fósforo, porque é um fertilizante para as plantas. Se ela tiver matéria orgânica, também ótimo. Por outro lado, se tiver muitos micro-organismos patógenos, é uma água que não está adequada para irrigação. Da mesma forma, se essa água tiver elevadas concentrações de sais, tá? Então, se eu pegar uma água que seja muito salobre e for irrigar, não vai ser bom para a cultura no qual eu estou irrigando. Tá? E a mesma coisa vale para a atividade animal. Se eu pego um manancial, um corpo hídrico, uma água natural, no qual ela está muito, mas muito poluída, né, e utilizo para o gado, para o meu gado fazer um consumo direto, né, esse gado ele pode estar sob risco de contrair algumas doenças. Tá bom? Então, quando a gente fala de água de abastecimento, é para abastecer determinadas finalidades. É que ela possa ser utilizada naquele processo produtivo ou ser consumida de forma direta. Para isso, né, ela deve atingir uma determinada qualidade. Se a qualidade do rio for boa, ou do lençol freático for boa, pode ser feito um consumo direto, como às vezes é o caso que se faz com os animais ou com a irrigação. Mas quando o uso é mais nobre ainda, exige uma qualidade muito melhor, aí sim há necessidade de um tratamento, como é o caso das atividades do consumo humano ou das atividades industriais. Tá bom? Então, a gente, pessoal, finaliza essa aula aqui de hoje, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre qualidade da água. O que torna uma água, né, com uma coloração ali um pouco mais esverdeada, um pouco mais azulada, um pouco mais turva, o que traz aquele cheiro um pouco desagradável. Então vamos falar um pouquinho, né, de forma resumida, sobre os parâmetros de qualidade de água. Né? O que é considerado uma água boa, o que é considerado uma água ruim. Tá bom? E aí a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.